Irmãos, eu quero saudá-los na paz do Senhor. Amém. Primeiramente, o pastor, ele nos pediu que nós falássemos um pouco sobre a obra que nós estamos desenvolvendo, que é um projeto social voltado para a ressocialização do menino de rua e a recuperação de mulheres jovens grávidas, ou melhor, mãe de crianças e mãe de filhos, e aquelas meninas que também se enveredam pelas drogas. E em virtude de já no Brasil haver muitas clínicas, muitos acampamentos envolvidos com a área masculina, nós estamos preparando esta área de 10 mil metros quadrados ali em Santíssimo para implantarmos a recuperação feminina. Sendo que existem tantos outros projetos que nós iremos desenvolver ali naquela área que foi doada à Missão Jovem, da qual eu sou o presidente. E fui convidado para estar convosco esta noite, porém eu estou perdido, porque não sabemos se viemos para trazer a mensagem oficial ou apenas para falar do projeto, e de modo que foi uma coisa assim tão rápida, não é verdade, irmã? Que nós não sabíamos qual seria o nosso papel esta noite aqui nesta igreja. Entretanto, antes de deixar um texto bíblico, nós queríamos dar algumas dicas para o crescimento e a edificação da igreja em conhecimento. Por quê? A primeira pergunta que eu queria fazer à igreja, porque nós estamos contemplando aqui um auditório de salvos. Onde estão as vidas que ainda não foram ganhas pelo Senhor Jesus Cristo? Alguém poderia perguntar: e agora? O que iremos responder? Muitos talvez estejam pensando que este local aqui é para salvar almas. Eu provo na Bíblia que não é. Este local aqui foi reservado para que os remidos, a igreja, pudesse reunir-se ou semanalmente ou diariamente para adorar a Deus. E às vezes, quando eu estou no púlpito, quando eu estou observando o auditório, Deus já está me mostrando, Deus já está fotografando tudo aquilo que está se passando aqui no nosso meio. O que Deus me revela é que todos que estão aqui, se Ele voltar agora, irão ser arrebatados para não participar desta ceia. Porque aqui é um simbolismo, mas tem um valor extraordinário. Porque quando o vinho, ou quando o pão, ele é consagrado, ele transmite plenitude para aqueles que participam. A ceia, irmãos, é coisa muito séria. Então a pergunta que eu faço, não para participar da ceia, se Jesus, porque Ele está aqui no nosso meio, Jesus está aqui no nosso meio. Eu estou com 81 anos de idade. O que Deus nos tem revelado nesta palavra, não há mais tempo para que o povo desconheça as verdades que estão narradas aqui. Se eu perguntar aos irmãos, fazer uma pergunta simples: quantos anos Jesus Cristo tinha quando Ele iniciou o seu ministério? Quando Ele foi batizado por João Batista? Quantos anos? Algumas pessoas dizem 30 anos. Com 30 anos, Jesus Cristo operou o primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Se nós nos aprofundarmos
para buscarmos o discernimento. Porque Jesus se aproveitou de uma festa, e quando a sua mãe disse, faltou vinho, ele disse para a mãe, mulher, não é chegada ainda a minha hora. Ó, é um tempo. Irmãos, a Bíblia é tão importante. Ele estava com 29 anos e 6 meses, quando ele era jovem ainda, quando ele iniciou o seu ministério. E o início começou no batismo. No batismo. Quando ele se apresentou diante de João, o que foi que João declarou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, voltando um pouco atrás, a igreja, ela está reunida corretamente, não importando o número de pessoas. Tem pessoas que querem ver a igreja cheia, isto é, o templo cheio, que a igreja somos nós. Mas não evangelizam. Irmãos, o papel da igreja aqui é adorar a Deus e louvar. O papel da igreja lá fora é salvar almas, evangelizar. Esse é o papel da igreja. E há um trecho básico na Bíblia, o chave, é São João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. Quando se refere Deus amou o mundo, eu quero passar essas verdades, porque, irmão, não há mais tempo a perder. Não há mais tempo. A volta de Jesus está aí às portas. Ele pode até voltar nesse ano de 2017. Ele pode. Pelos acontecimentos, por tudo isso que está acontecendo aí. Talvez vocês estejam esperando a Terceira Guerra Mundial. Eu creio que a Terceira Guerra Mundial vai ser inevitável. Mas a qualquer momento a Terceira Guerra Mundial pode estourar. Mas a minha preocupação não é se a Terceira Guerra Mundial virá já. Vocês vão entender? A minha preocupação é saber que Jesus Cristo vai voltar e poderá ser já, agora. Quantos irmãos estão entendendo? A igreja está em uma batalha espiritual. Aí eu vou passar uma outra dica para que os irmãos sejam vitoriosos. A primeira pergunta eu vou fazer à igreja: quantos demônios vocês já enviaram este ano para o abismo? Hã? Alguns já enviaram muito. Quando alguma coisa está acontecendo de anormalidade, que Satanás está preparando uma armadilha, e você tem o discernimento de que isso é uma preparação do diabo, o que é que você está fazendo? Você está expulsando esse demônio? Sai, demônio, em nome de Jesus, tá? É muito bom, né? Agora, você está expulsando esse demônio e está mandando ele para onde? Hã? O demônio é sagaz. Ele diz assim: olha, não me mande para o abismo. É o terceiro pedido que eles fazem. Se quer, mande-me para os porcos. E depois, não, eu vou sair, eu sei que eu vou sair, mas permita-me que eu permaneça aqui nessa cidade, na província. O que está acontecendo, irmãos, é isso. Você está ordenando ao demônio que saia, mas você não declara: saia, e eu, em nome de Jesus, os lanço no abismo. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos aqui para aprender, não há mais tempo a perder. Glória a Deus. Então, eu gostaria de ordenar não, mas pedir aos irmãos que leiam mais a Bíblia. Existem coisas aqui na Bíblia, porque Deus amou o mundo. Alguém sabe
que a salvação é para toda a criatura, né? Mas para aquele que crê. Antes do advento de Jesus Cristo, vamos pensar, não houve uma multidão tremenda que foi salva, que andaram com Deus, nunca ouviram a mensagem do Evangelho, e elas foram salvas porque andaram com Deus. Não importa saber quem foi que pregou a eles. Muito bem. E aqueles que não andaram com Deus, para onde foram? Morreram? Foram para onde? Para o inferno. Respondeu corretamente. Então, são essas mínimas coisas que nós temos que aprender, irmãos. Foram para o inferno. Logo, quem está lá no inferno vai ser salvo ou vai ser lançado no lago de fogo e enxofre? Lançado no lago de fogo e enxofre. Mas será que essas pessoas não vão ter oportunidade? Hã? Mas quem é que vai pregar essas pessoas que estão no inferno? O próprio Jesus. Eles não sabiam que lá em Pedro, eu vou até citar aqui para os irmãos, Jesus pregando no inferno. Aliás, pregando não, já pregou. Então quem creu na mensagem dele, está em 1 de Pedro 3, 19. Do qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, antes da dispensação da graça. Muito bem. E que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não de despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Jesus já deu essa grande vitória, porque o próprio Jesus, naqueles 3 dias que ele ficou aguardando a ressurreição, ele foi aonde ninguém jamais poderia ir, lá no inferno, para salvar aqueles que não andaram com Deus. Ainda em Pedro, né? No capítulo 4, diz assim, ó, versículo 6: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Então, quando Jesus foi lá no inferno em espírito, ele foi pregar para quem? Vivos ou mortos? Mortos. Espíritos que estavam aprisionados no inferno. E quem era que guardava esses espíritos para que ninguém fosse atingi-los? O próprio Satanás, irmãos. Jesus, quando ele desceu ao inferno, ele arrancou das mãos de Satanás a chave do inferno, transferiu aqueles que creram na sua palavra, isto é, os espíritos que creram na sua palavra, e levou-os para o seio de Abraão. Porém, os espíritos que foram rebeldes e continuaram sendo rebeldes, foram transportados para o abismo. E por isso, quando nós oramos, algum demônio que está nos atingindo, e ordenamos para que eles sejam lançados no inferno não, no abismo, porque o inferno está limpinho, né? Não tem ninguém no inferno.
Então, onde é que estão as almas, os espíritos das pessoas que morreram sem Jesus Cristo? Depois da dispensação da graça? No abismo. E lá no abismo estão também quem? Satanás e seus anjos. Não. Só os demônios que você, eu e todas as pessoas que mandaram para lá. Só de uma leva, Jesus mandou para o abismo 6.000 demônios. Uma legião de demônios. Alguns dizem que foram 7.000. Não importa. O que importa é que você, como igreja, precisa ser conhecedor desta verdade. E não permita que os demônios que te atacam prevaleçam. Se a palavra nos diz que nós temos que resistir ao diabo. Agora, só para finalizar essa parte, por que é que nós não podemos lançar o Satanás no inferno? Ou no abismo, que diga, porque o inferno está limpo, né? Por quê? Porque Jesus não nos deu esse poder. É Ele que vai lançar Satanás no abismo. Mas você tem o poder dado por Jesus, o poder do Espírito Santo para expulsar. Resistindo a Ele, Ele vai se afastar. Então, irmão, vamos resistir. E você então irá ter uma vida plena na presença de Deus. E em um domingo como este, reunido aqui, que você venha aqui para adorar a Deus. Talvez você esteja pensando, mas essa igreja, ela poderia estar repleta de pessoas não salvas. Meu Deus, isso é até pecado. Aqui é lugar de salvos, remidos. Agora, se você não está evangelizando, se Jesus foi e pregou lá no inferno, você não vai poder ir ao inferno para pegar, porque o inferno já está vazio, só esperando aquele dia. Aí já é um outro conhecimento que nós poderíamos até passar por exemplo. Então estudem escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Satanás só vai ser lançado no abismo ou no inferno depois do milênio, e com ele todas aquelas pessoas que morreram sem Jesus e os demônios. Então, finalizando, eu quero deixar aqui um trecho bíblico de Atos dos Apóstolos, porque está. Eu pediria que vocês abrissem a Bíblia no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31 apenas. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Não era apenas essa igreja que crescia em número. Várias igrejas que na época, através da evangelização, elas vinham crescendo em número. Aí talvez você pergunta, mas por que a nossa igreja não cresce em número? Não fique preocupado, comece a orar e comece a evangelizar. Comece a orar e comece a evangelizar. Aqui é lugar de adoração. Então você veio aqui para adorar a Deus. E você deveria estar aqui com alguém que você pescou, ganhou para Jesus. Não é lindo?
Domingo que vem, você jovem, não seria lindo um grupo de jovens aqui, formando aquele grupo, os levitas, né? Os levitas cantando. Aí vocês querem, os levitas não querem, os levitas querem sacrificar muitos velhos. Quer que os velhos cheguem aqui e o gogó, não é? E os jovens cheios de vitalidade, né? Possa. Então, só para finalizar, viu, irmãos? E os irmãos. Aí o porquê? Talvez você faça uma pergunta. Mas por que as igrejas cresciam? Hã? Então, pastor, o segredo está aqui, ó. Em primeiro lugar, a igreja crescia em número porque tinha paz. Se porventura você for um daqueles que gostam de briga, contenda, de fofoca, de ouvir muito o defeito dos outros e não ter a condição de ajudar aquele que está sendo massacrado por outro que se diz o tal, então não crie grupo, não crie partido, chame. Se alguém falar mal de mim a você, não comente, venha a mim e se informe, compreendeu? Ou se algum outro veio para falar para você, você me chame e chame o outro. E diga assim para o outro que falou mal de mim: irmãos, vamos orar por ele, porque assim como está acontecendo com ele hoje, amanhã poderá acontecer com você, ou até mesmo comigo. E agora como é que vai ficar? Não crie partido. Não seja nem por aquele que se julga estar certo, nem por aquele que se julga estar errado. O que está sendo julgado ser errado. Procure semear a paz. Não fique contando. Segundo, a igreja crescia em número porque era uma igreja que tinha edificação, uma igreja edificada. A igreja que não tem doutrina, ela não está edificada em nada, sem conhecimento. Em terceiro lugar, elas cresciam em número porque eram igrejas que tinham temor a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ser obediente a Ele. Porque não existe outro Deus. Só existe um. E em quarto, além de ser uma igreja que tinha paz, e que era edificada na palavra, e andava no temor do Senhor, era uma igreja que andava na consolação do Espírito Santo. A irmã, quando a irmã estava cantando, aquela irmã ali, quando ela cantou aquele hino, que mensagem poderosa, falando sobre a ceia, entendeu? Eu não sei se foi não, essa daqui, essa, a irmã Marlene, essa daqui. Deus me mostrou a irmã trajada branquinha, com vestes brancas, para a glória do Senhor Jesus. E assim, Deus vai justamente fotografando tudo, mas nada se passa. Nós estamos aqui como igrejas. Se Jesus voltar agora, todos vocês que entraram aqui e se quebrantaram diante de Deus, irão ser arrebatados para ficar 7 anos. 7 anos. E finalmente, provando que Jesus começou seu ministério, viu, pastor? Aos 29 anos e 6 meses. E ele, quando completou 30 anos, ele já estava com 3 anos e 6 meses completos. E estamos no período do primeiro período da igreja arrebatada dos 7 anos, em que Satanás irá se manifestar através de um religioso para dominar o mundo, tanto do ponto político quanto do ponto religioso,
e pregar toda a falsa doutrina. E a igreja que estiver preparada para o arrebatamento vai encontrar-se com o Senhor e vai ficar lá 7 anos. Só que no início do segundo período de 3 anos e meio, para completar 7 anos em que a igreja vai estar, Satanás está fazendo a dele, né? Então a igreja vai contemplar o grande arrebatamento em massa do povo judeu que rejeitaram o Messias, porque o judeu que rejeitou o Messias, cujo espírito foi para o inferno, Jesus foi lá no inferno e pregou também para eles. O judeu que creu foi salvo, foi transportado para o paraíso, né, para o seio de Abraão. Mas e os judeus que estiverem vivos? Aí é que vai haver justamente a grande chance para o povo judeu, que haverá de ser arrebatado em massa por não crerem na mensagem do anticristo. Aí completar-se-á o segundo período da igreja. Essa multidão de judeus que vão ser salva vão desfrutar também da ceia, da grande ceia com o Senhor. Então que Deus assim possa nos abençoar e nós entendermos pela palavra. Eu estou citando tudo dentro da palavra. Leiam a Bíblia, procurem pesquisar a Bíblia. Hoje, infelizmente, o que está acontecendo nas igrejas é que quando Deus levanta um profeta, um pastor, que vem aqui do púlpito e, como se diz, entrega aquelas mensagens mesmo duras, né? Sim, então a igreja começa então a falar mal, porque ela não veio aqui para adorar a Deus. Ela veio aqui simplesmente para ouvir o leite. Sempre leite, só leite. Morre. Mas que Deus possa esta noite, e eu quero pedir desculpa porque só uma pergunta. A partir de hoje, você quando orar, você vai expulsar os demônios? Vai expulsar? Para onde é que você vai mandar esses demônios? O abismo. Lá é o lugar deles. Até Satanás verificar que você é aquele crente que só manda demônio para o abismo. Aí ele diz assim: aquele ali eu vou deixar a parte, porque eu vou ficar perdendo os demônios. Que Deus assim possa nos abençoar. Amém.